Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto que me chamou a atenção na Bíblia Sagrada e eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que houve um momento histórico na vida dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Houve um dia em que esses discípulos teriam que se dirigir à cidade de Cafarnaum, mas eles tinham que passar por um mar, um grande mar. Diz a Bíblia que neste barco estava o colegial apostólico dos discípulos de Jesus. E dirigindo-se a Cafarnaum, nessa trajetória deste mar, a Bíblia diz que chegando ao meio aproximadamente, veio um temporal, uma grande tempestade, se levantou e começou a assolar o barco. O pavor, o medo tomou conta daquela embarcação, os discípulos estavam assustados. Quando de repente Jesus começa a se aproximar daquele barco, os discípulos apavorados, olhando de longe, disseram: "É um fantasma." E Jesus responde: "Não temas, sou eu." Então Pedro, ouvindo a voz do mestre, disse: "Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti sobre as águas." Jesus disse: "Vem, Pedro." Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Quando de repente vem um vento e bate a face de Pedro, Pedro começa a sentir medo e começa a naufragar, começa a afundar. Ele diz: "Senhor, socorre-me." Jesus estende as mãos e socorre Pedro naquele momento. Mas Jesus diz uma palavra para Pedro que me chamou a atenção. Jesus disse: "Por que duvidaste, homem de pequena fé?" Queridos, eu fiquei pensando nesta palavra um bom tempo e fiquei me perguntando: se Jesus perguntou para Pedro e disse que ele era um homem de pequena fé, um homem que andou sobre as águas. Ora, se Pedro andou sobre as águas e Jesus disse que a sua fé era pequena, o que sobrou para mim e para você? Que tamanho é a minha fé e a tua fé? Mas na verdade, Jesus não estava falando da fé de Pedro em relação a caminhar sobre as águas. Na verdade, Pedro não afundou porque o vento bateu na sua face e ele duvidou ali naquele momento. Na verdade, Jesus estava questionando a Pedro quando Pedro estava lá no barco e disse: "Se és tu, Senhor, manda eu ir até aqui." No momento em que Pedro faz essa pergunta para Jesus, quando estava no barco, Pedro estava duvidando, questionando. Pedro achava que jamais um homem poderia caminhar sobre as águas. E então Jesus permite Pedro vir caminhando sobre as águas. Não havia necessidade alguma de Pedro caminhar sobre as águas. Mas Jesus disse para Pedro: "Vem, Pedro", para que Pedro pisasse sobre as águas, porque Jesus queria ensinar para Pedro o que ele é capaz de fazer através de um homem de fé. O que Deus pode fazer através de um homem de fé. A Bíblia diz que Pedro teve grandes experiências no seu ministério. Houve momentos na vida ministerial de Pedro que a sua sombra curava os enfermos. Grandes coisas extraordinárias foram feitas através da vida de Pedro. A Bíblia também nos conta que no Antigo Testamento, os nossos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, foram homens que Deus fez grandes coisas através da sua vida. Deus abriu o grande mar vermelho para Moisés passar a pé enxuto com o povo. Deus fez coisas extraordinárias através de Elias, fogo caiu do céu. A Bíblia diz que o rio Jordão se abriu para que o povo passasse através de uma liderança. Queridos, Deus pode fazer muitas coisas através de um homem de fé. Deus pode fazer coisas extraordinárias através da tua fé. Mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, porque a questão aqui não é a fé de Pedro
sobre as águas, mas o questionamento de Pedro, o que Deus pode fazer através de um homem. Queridos, que esta palavra possa falar conosco de uma maneira extraordinária, que nós possamos entender que nós somos pessoas limitadas, mas servimos a um Deus poderoso e que através deste Deus e do seu poder nós podemos realizar maravilhas. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele.